Vamos falar agora sobre pressão arterial. A pressão arterial ela pode ser aferida de diversas formas. E nós temos como padrão ouro a considerada PIA, que seria a pressão intra-arterial. E essa pressão intra-arterial ela é normalmente pegada na artéria radial ou na artéria femoral, porque são artérias maiores e ficam mais fáceis de fazer. Nesse tipo de aferição da pressão, é um catéter utilizado, tá? E coloca dentro da artéria e assim é monitorado através de um monitor. Esse tipo de pressão, esse tipo de aferir a pressão é feita apenas em hospital, tá? É uma forma de feita ambulatorial. Então nós, personal e academia, jamais vamos fazer esse tipo de aferição da pressão, certo? Porém, em alguns grupos de pesquisa, quando a gente vai falar de algum estudo, alguma pesquisa científica, é sim utilizado a PIA como forma de monitorar a sua pressão arterial. Então, nós temos das formas clínicas, né? Vamos chamar assim, que nós falamos da forma ambulatorial da PIA, então nós temos da forma clínica, o esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, que ele era, assim, considerado padrão ouro para aferir a pressão arterial, porém ele foi tirado de circulação, tá? Devido ao risco e à toxicidade do mercúrio. Porque o que acontece? Ele era uma coluna que tinha o mercúrio dentro, só que muitas vezes esse equipamento poderia cair, o profissional passar, derrubar e ele cair. E nisso ficava em exposição ao mercúrio. Então, devido à toxicidade desse tipo de equipamento, ele parou de ser utilizado. Mas era um equipamento que tinha uma eficácia muito grande e uma confiabilidade muito grande. Sendo assim, nós hoje trabalhamos com outros tipos de aparelhos para pressão arterial que nós estamos mais acostumados a ver, principalmente o profissional de educação física. Nós temos o aparelho digital de punho para aferir a pressão arterial. Nós temos também o aparelho digital de braço, e eu vou falar aqui a diferença de cada um deles e por que utilizar um ou outro. E o esfigmo de analógico, né? Que aí eu tenho o esteto e o esfigmo. Qual que é a principal diferença entre eles? O primeiro é o seguinte: se eu for fazer durante um teste, e aqui nós estamos falando de avaliação física, esses dois aparelhos não são válidos. Por quê? E eu vou explicar para vocês até que ponto que você pode utilizar um ou outro, tá? Se eu vou fazer, por exemplo, um teste de corrida ou um teste de esteira para avaliar VO2 e quero verificar o comportamento da pressão arterial dentro do teste, eu tenho que usar o esfigmo e o esteto. Porque esse é validado cientificamente, tá? As pesquisas são feitas com esse tipo de aparelho, ou igual eu falei, o PIA, certo? Então ele é validado cientificamente. Esses aqui não são. Por quê? Esse daqui ele trabalha de uma forma diferente. No esfigmo e no esteto, eu consigo verificar o valor correto da pressão arterial sistólica e diastólica. Então lembrando que a pressão arterial, o valor que nós encontramos, é sempre de sistólica e diastólica. E comumente chamado ali de 12 por 8, 11 por 7, 14 por 9, é o 180, ou 18, que eu vou dar um exemplo aqui, 18 por 10, é 180 por 10. Tá? Então, por exemplo, 12 por 8 é 120 por 80, sendo o primeiro e o maior número a sistólica e o segundo e menor número é a diastólica. Então, nos aparelhos digitais, normalmente, ele encontra a sistólica e a diastólica através de uma média, certo? Então, esse valor ele pode ser errôneo na hora de utilizar a pressão arterial, né, aferir a pressão arterial durante um teste de esforço, por exemplo. Esse tipo de aparelho aqui, eu assim, não gosto de utilizar ele, nem para fazer avaliação. Muito personal, pela praticidade e até mesmo porque para avaliar a pressão arterial, para aferir a pressão arterial, você tem que ter uma boa escuta. E o tipo de aparelho influencia demais. E tem os aparelhos, por exemplo, da BD, mas tem os lítio, que praticamente os médicos, os fisioterapeutas de CTI, todos usam lítio. Por quê? Porque ele é muito preciso. A escuta dele, do esteto, é muito boa, tá? Então, assim, primeiro você tem que saber posicionar de forma correta o esteto na fossa, que é o tecubetal, e também você está atento aos sons, que são, na verdade, os sons chamados sons de Korotkoff. Quando você apoia o esteto da pessoa e começa a escutar e infla o esfígmo, quando você começa a soltar o esfígmo,
ela começa a descer, o ponteirinho do reloginho aqui começa a descer, e quando ele encontra o valor que tem a sua pressão sistólica ali, ele vai dar um barulho, fica tuf, tuf. Então você consegue perceber isso, e ele marca no relógio. Pessoas extremamente treinadas, não é a forma correta de fazer, conseguem inclusive apenas pelo relógio verificar o valor de pressão arterial sistólica e diastólica. Geralmente que trabalham em hospital, por exemplo, fisioterapeutas de CTI, enfermeiros, muitas vezes eles vão conseguir sem mesmo utilizar o step. Não é a melhor forma, mas ele consegue sim. Às vezes pode dar até uma diferençazinha, mas eles conseguem, porque quando o primeiro som que você escuta, o relógio ele começa a descer, ele dá tipo uma vibrada. Nessa vibrada, você já sabe que está marcando, mas não é a forma. Eu não aconselho vocês a fazerem dessa forma, tá? Então são 5 sons de Korsakoff. Geralmente o primeiro som ele é mais forte, tuf, tuf, e os últimos sons eles são mais fracos, mais tuf, tuf. Então muitas vezes o profissional que não está com a escuta boa ou está num ambiente barulhento, ele não percebe os sons. E muitas das vezes ele perde o último som. Então assim tem esses problemas na hora da pressão arterial. Então com isso, às vezes a pessoa ela não tem essa habilidade na hora de aferir a pressão arterial, então ela utiliza o esfígmo digital de braço. Esse aqui, de tudo, se você vai só aferir a pressão arterial, beleza, pode ser utilizado. Mas se você for fazer um teste com o seu aluno e quer ver o comportamento da pressão arterial durante o teste, esse já não é válido. Agora esse, eu não considero que nós profissionais devemos utilizar. Para minha avó, minha mãe, que precisa controlar a pressão arterial dela em casa, isso aqui tá ótimo, tá? Porque o que importa para ela é que ele marque e ela fique controlando todo dia, ela tem que aferir a pressão dela, porque ela toma medicamento e tudo. Então, para esse tipo de população, isso aqui é muito utilizado. Mas para nós que vamos trabalhar com treinamento, que vamos prescrever treinamento para o nosso aluno e sabemos das relações de pressão arterial e treinamento que pode causar sérios danos se eu encontro um cliente que está com uma pressão elevada, eu vou iniciar o treinamento, por exemplo, um cliente que chegou a pressão de 16, e eu vou iniciar o treinamento com ele, eu posso, a pressão sistólica principalmente, ela vai elevar ainda mais com o treinamento, na musculação ou na corrida, ela vai elevar, então eu posso gerar um pico de sistólica muito alto nesse cliente, ele vir ter até um aneurisma, tá? Então são muitos cuidados que nós devemos tomar. Então por isso que eu falo que esse aqui, para nós profissionais, não é muito utilizado. E esse aqui também tem um grande problema, porque ele você vai fazer através da artéria, né? Artéria radial. Porém, nós lembramos da aula de anatomia, no braço eu tenho o rádio, né? E a una. São 2 ossos do braço. E a artéria, ela pode cair entre esses 2 ossos quando sofre a pressão. Então, ao ela sofrer essa pressão e cair entre os 2 ossos, isso pode gerar um resultado errôneo na hora de aferir a pressão arterial. Então esse eu não gosto. Tem muito profissional que utiliza esse, não vou falar que deve, a partir de hoje, jogar o aparelho fora, cada um sabe o que vai fazer. Eu aqui tenho que apresentar para vocês as melhores ferramentas, a forma mais correta de se fazer isso. Então esse, para o nosso tipo de avaliação física, não considero uma boa alternativa. Esse pode ser utilizado principalmente pela praticidade, é fácil, né? Você coloca ali, enquanto você coloca e liga ele, você pode já ir preparando outra coisa e ele já te dá informação em tela, então a visibilidade dele é maior. Muitos desses, como aqui o da imagem, eles dão também a frequência cardíaca, entendeu? Mas aqui nós estamos falando da pressão arterial. E eu, particularmente, só utilizo o esfígmo e o estépio, tá? Esse daqui tem comprovação científica. Claro que você precisa ter um certo grau de treinabilidade, então por isso que eu falo, às vezes o personal, você vai iniciar uma avaliação física, se você não tem contato com esse tipo de equipamento e não utilizou, já não chega utilizando ele com seu aluno a primeira vez, não. Porque você pode acabar, ele pode perceber que você não tem habilidade, ou que você não sabe manusear o aparelho. Então eu até, lá no meu início, lá atrás, o que eu fazia? Sentava meu irmão, minha mãe, minha irmã, meu pai, e saía aferindo pressão de todo mundo. Todo dia eu pegava a pressão deles, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Até mesmo para treinar a ausculta, quanto para treinar, ver o comportamento. E aqui tem um outro detalhe também, o tipo de manguito, tá, gente? Porque muitas vezes apertar demais o manguito, né, o esfígmo aqui, ó, pode trazer também resultados errôneos. Então nós temos também diferentes tipos, tamanhos do manguito para utilizar no esfígmo. E um outro detalhe,
eu já falei aqui, de apertar demais, é o tanto que eu vou inflar esse manguito. Isso aqui normalmente eu não vejo o personal fazendo isso. Que é o quê? Simplesmente a pessoa bombeia, sobe um valor, ela começa a soltar e verifica. Mas pensa comigo, se você tem um cliente e por algum motivo a pressão dele está 170 por 10. E daqui a pouco eu vou falar também sobre o que são esses valores em questões de diagnóstico, tá? E você vai entender que nós não podemos diagnosticar. Então, vamos supor que está lá 170 por 10. Só que você inflou até 160 ou até 150. Quando você começar a soltar, já vai estar o barulho. E você vai achar que, por exemplo, então está ali 14. Então você aferiu de forma errada. Então, normalmente, você pode verificar o quanto que você pode inflar. E como é que você faz isso? Você geralmente coloca o esfígio, pega o pulso arterial e vai inflando. Infla. Enquanto você percebeu o pulso, você pode inflar. O pulso sumiu ali, normalmente, esse valor que o pulso sumiu, você vai ver, né? Por exemplo, sumiu com 190. Então, 190 é o quanto que você pode inflar esse esfígmo seu, beleza? Então, outro detalhe é o seguinte, que nós temos as classificações da pressão arterial, tá? Tanto para a pressão arterial sistólica, quanto para a pressão arterial diastólica. E comumente é utilizado o 12 por 8, que seria o 120 por 80, com uma pressão arterial ótima. Porém, se eu pegar até 130 por 85, eu considero ela normal. E ali a partir de 130, né, porque eu tenho os estágios da hipertensão, que seria, por exemplo, 140 por 90 ou até 159 por 99. Eu teria o primeiro estágio da hipertensão. Então, até 139 e até 89, eu vou chamar de limítrofe. E essa limítrofe eu também posso considerar como normal alta. E aqui eu tenho que ter muito cuidado, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu tenho visto as pessoas falando assim, deu 13 por 8. Tá normal, porque não deu 14, que seria o primeiro estágio de hipertensão, que seria 140. Só que ali você tem que ter muito cuidado, porque essa pessoa, se ela não mudar o comportamento dela, essa pessoa que está aqui no 138, por exemplo, 135, se ela não mudar o comportamento, seja alimentar, ingestão de bebida alcoólica, iniciar a prática de atividade física, ela é uma forte candidata a vir para o 140. Agora, se ela mudar o comportamento, aí é isso que é importante da avaliação física, você entender isso. Se ela estiver com 130 e você orientar ela, olha, comportamento dela de alimentar, digestão de bebida alcoólica, nós vamos começar a fazer exercício, iniciar exercícios aeróbios, ela tem uma grande chance de vir para normal e até mesmo para uma pressão ótima. Agora, se ela continuar sedentária, grande chance dela vir para hipertensão. Então, os quadros limítrofes são os quadros de alertas. Então você tem que ficar sempre atento ao valor que você encontra na pressão arterial. E tem um outro detalhe também aqui muito importante. Eu tenho aqui os outros estágios, né, de pressão arterial, estágio 2, estágio 3, e eu tenho uma pressão arterial sistólica isolada. Que seria o quê? O que é isso? Porque é o seguinte, pressão arterial, o valor fora do padrão que eu devo considerar. E o que eu vou explicar isso? O que é pressão arterial sistólica isolada? Quando eu tenho a pressão arterial maior do que 140, a sistólica, e a diastólica eu tenho ela menor do que 90. Tá? Mas se eu pegar aqui 14 por 9, que seria 140 por 90, eu estaria em qual quadro aqui? Eu estaria em hipertensão estágio 1. Só que eu posso ter uma pessoa que ela esteja, por exemplo, 140 por 80. Então, a pressão sistólica dela está no estágio 1 de hipertensão, porém a pressão diastólica dela está ótima. Nesse caso, a pessoa é considerada hipertensa sim, tá? Então eu sempre considero o valor mais alto. Eu tenho uma pessoa que ela, dificilmente você vai encontrar isso, tá? Mas vamos supor que aconteça. Eu tenho uma pessoa que ela está com sistólica de 13, vou até arredondar o jogar aqui para 13, mas ela está com a diastólica de 90. Ela é hipertensa, tá? Ela não precisa ter os dois valores para ela ser considerada hipertensa. E é o seguinte, eu vou falar agora aqui sobre o mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Por que eu vou falar do mapa aqui? Eu não vou entrar em detalhe, porque não compete a mim fazer isso, e também não compete ao profissional de educação física nem solicitar esse tipo de exame, tá? Mas por que eu vou falar dele?
Porque nós falamos aqui no quadro aqui de classificação sobre os níveis de pressão. Então vamos supor que você chega lá, avalia um cliente e ele está com 14/9. Ou eu já peguei cliente que eu avaliei por 160/9. O que já fica preocupado, porque é uma pressão muito elevada. Só que nós, profissionais de educação física, não podemos dar o diagnóstico de hipertensão. Eu avaliei meu aluno, deu lá 160/90. Eu não posso falar para ele assim, olha, você é hipertenso. O que você tem que fazer é o seguinte, olha, você está com uma crise hipertensiva, que pode ser por diversos fatores. Muitas vezes pode ser ocasionado até mesmo para a pessoa ficar estressada, ficar tensa porque vai fazer uma avaliação física, né? Aí com o resultado, a pessoa nunca fez uma avaliação física, ela fica meio tensa, a pressão dela eleva. A nossa pressão arterial, ela é muito sensível a algumas situações. Então se você ficar muito estressado, muito tenso, ela vai elevar. Então você fala assim, olha, essa crise hipertensiva pode ser por diversos fatores, porém nós precisamos pesquisar isso melhor, tá? Por exemplo, que você faz essa avaliação física, se um aluno apresenta 160/90, eu já encaminho direto, falo assim, olha, antes de você iniciar o exercício físico, eu preciso que você vá no cardiologista e faça um mapa. Ou converse com o seu cardiologista, porque às vezes também não é necessário fazer o mapa. Porque só o cardiologista, através do mapa, que vai diagnosticar se essa pessoa é hipertensa. Por quê? Porque no mapa, que é essa monitorização ambulatorial da pressão arterial, a pessoa vai colocar um esfígmo, ela fica com um aparelhinho e ela passa 24 horas com esse aparelho. Então ele vai ver como é que a pressão se comportou durante 24 horas. Então qual foi a média que ficou a pressão dessa pessoa? Se nas 24 horas ela teve um pico de 16/9, por exemplo, em apenas 10 minutos do dia, ela provavelmente não vai ser hipertensa. Agora não. Nas 24 horas, 22 horas, ela ficou com a pressão acima de 14. Então certamente essa pessoa é hipertensa. Então nós profissionais não podemos diagnosticar o indivíduo como hipertenso. Você pode sim orientar, igual eu sempre faço, olha, preciso que você vá no cardiologista e principalmente que você peça a ele e depois me entregue um atestado falando que você está apto a fazer exercício físico, que sua pressão está ok, que está tudo ok com você, tá? Então por isso que eu mencionei aqui sobre o mapa, porque nós não temos a competência, né? Quando eu estou falando de competência, eu estou falando assim, que não compete a nós diagnosticar pressão arterial. E um outro exemplo também que a pessoa pode encontrar pressão arterial alta, como eu já falei nas aulas anteriores, que é um dos grandes erros, caso a pessoa fez exercício físico, aí também que eu falo dentro dos módulos, dos problemas, né? Se a pessoa não foi orientada de forma correta, fez exercício físico e foi fazer avaliação física, a pressão dela vai estar elevada. Agora, se ela for orientada de forma correta tudo, mas da casa dela até a academia, ou até onde você foi atender ela teve que andar, ela pode sim encontrar uma pressão mais elevada. Ou muitas vezes ela está atrasada. Ela vai assim, nossa, minha avaliação era 7 horas, são 5/7, eu não estou indo na academia. A pessoa vai dar uma corridinha, que não pode ser considerado como exercício para atrapalhar a avaliação, mas ela deu uma corridinha para chegar. Aí ela chega às vezes muito ofegante, só que o fato dela esperar você na recepção, ela perde essa característica ofegante. Porém, a pressão dela ainda não se comportou para voltar para a situação dela de repouso, entendeu? Então, essas situações podem fazer com que a pessoa chegue para você com uma pressão elevada. Mas se nada disso acontecer, como por exemplo, eu pergunto para o meu aluno, olha, isso pode ser diversos fatores. Você pode estar estressado, você pode ficar ansioso, a pessoa, eu estou muito tranquilo, não estou estressado, não estou ansioso. Não, eu até brinco, olha, para cá você veio correndo para chegar aqui a tempo? Não, eu fiz isso. Assim, olha, então, realmente a gente precisa que você faça um exame com um cardiologista para que ele possa identificar se você tem ou não a pressão arterial. Então, na avaliação física, conforme eu falei com vocês, eu tenho diversas informações que eu posso obter do meu cliente para ter o máximo de segurança. Eu não posso diagnosticar, mas eu posso orientar meu aluno que vá até o médico e seja diagnosticado de forma correta. Eu mesmo já tive alunos que ele fazia a menor ideia de que era hipertenso e após a minha avaliação eu sugeri que ele fosse ao médico e ele realmente era hipertenso. Porque as pessoas muitas vezes não têm nem o hábito de aferir a pressão arterial. Hoje em dia as farmácias têm aqueles equipamentos de pressão arterial, muitos até de graça, outros você coloca uma moedinha e afere, mas grande parte da população não faz isso, tá? E devido ao estilo de vida, muitas das pessoas estão tendo pressões elevadas. Então cabe a nós, profissionais de educação física, reverter esse quadro. Quando eu falo cabe a nós reverter esse quadro, é porque nós sabemos que o comportamento da pessoa influencia demais, como ingestão de bebida alcoólica, prática de exercício físico e o tipo de alimentação. Então a gente pode orientar esse cliente para que ele tenha uma melhora na pressão arterial ou, igual eu já mencionei em outras aulas, que o treinamento possa contribuir para que ele tenha uma resposta melhorada na pressão arterial e às vezes diminuir a quantidade de fármaco que ele utiliza.